Olá, gente. Vamos agora estudar mais uma aula sobre equilíbrio químico, examinando agora alguns aspectos interessantes a respeito da constante de equilíbrio. Uma das maneiras de se obter a constante de equilíbrio, a expressão da constante de equilíbrio, está baseada na cinética química, no estudo da velocidade da reação direta e inversa. Considere, então, a seguinte reação. 1A mais 2B vai produzir 2C mais 3D. A reação direta é 1A mais 2B indo em direção aos produtos. E a reação inversa vai ser 2C mais 3D voltando em direção aos reagentes. Bom, tem uma hora que essa reação ela entra em equilíbrio, ou seja, que as velocidades da reação direta e inversa ficam iguais. Como é que você, então, expressaria a velocidade da reação direta? Assim, a velocidade da reação direta é igual a K, é proporcional, é uma constante, vezes a concentração de A elevado a 1, vezes a concentração de B ao quadrado. E como é que seria a lei, a fórmula para a velocidade da reação inversa, que eu vou chamar de VI? Então vai ser igual a K menos 1, quer dizer, a constante da reação inversa, vezes a concentração de C elevado ao quadrado e de D elevado ao cubo. No equilíbrio, as duas velocidades são iguais, então quer dizer que VD é igual a VI, igualando essas duas expressões. Então ficaria assim, K1 vezes a concentração de A elevado a 1 e de B elevado a 2 é igual. Agora a reação da velocidade da reação inversa é igual K menos 1 vezes a concentração de C ao quadrado vezes a concentração de D ao cubo. Passando as constantes todas para o mesmo lado, vai ficar K1 sobre K menos 1 é igual concentração de C ao quadrado vezes D elevado ao cubo sobre a concentração de A elevado a 1 e de B elevado a 2. A divisão dessas duas constantes vai dar a constante de equilíbrio, o K e Q, vamos chamar assim, que é igual então a concentração de C ao quadrado vezes a concentração de D ao cubo sobre a concentração de A elevado a 1 vezes B elevado ao quadrado. Essa demonstração ela só tem validade se as leis da velocidade tiverem suas ordens, a ordem é o expoente da concentração, se tiverem as suas ordens iguais aos coeficientes da equação. Isso nem sempre é verdade, quer dizer que a lei da velocidade ela não obrigatoriamente tem a ver com o coeficiente. Bem, mas a constante de equilíbrio, sim. Então, ela só é válida se as ordens da reação forem iguais aos coeficientes da reação. Aí você vai poder utilizar essa demonstração para chegar na expressão da constante de equilíbrio. Agora, vamos examinar alguns aspectos da constante de equilíbrio. Primeira coisa, a equação química é uma igualdade. Então, se você tem assim, a seguinte reação, 1A vai dar 1B. Tudo bem? Uma reação muito simples. Contudo, se você pegar agora assim, 2A vai dar 2B, lógico, você agora está pegando o dobro de A, vai dar o dobro de B. Até aí, nada demais. Na hora que você coloca a fórmula da constante de equilíbrio para a primeira reação, 1A dando 1B, a constante de equilíbrio fica assim. Concentração de B, que é produto, sobre a concentração de A, elevado a 1, porque os coeficientes são iguais a 1. Agora vamos supor que você tenha multiplicado por 2. Então ficaria assim, 2A vai dar 2B. A constante de equilíbrio vai ser a mesma? Não. Vai ser uma nova constante de equilíbrio, que eu vou chamar agora de K2, por exemplo. Vai ficar assim, concentração de B ao quadrado, porque agora o coeficiente é 2, sobre A ao quadrado, porque agora o coeficiente é 2 também. Então o negócio é o seguinte, a constante de equilíbrio deve ser examinada da maneira como é apresentada na equação química. Se por acaso for feita uma multiplicação por 2, a constante de equilíbrio vai ficar elevada ao quadrado. Mas se fosse feita uma multiplicação por 3, ela ia ser elevada ao cubo. Bem, dada a equação, você escreve a expressão da constante de equilíbrio conforme o balanceamento apresentado. Se você mudar o balanceamento, vai alterar o valor da constante. Vamos para frente. E se você inverter a equação? Por exemplo, o A vai dar o B, mas você sabe que o B pode dar o A também. Bom, então se convencionou escrever do lado esquerdo os reagentes. Então, assim, 1A vai dar 1B. O B é o produto, o A é o reagente. Qual é a expressão da constante de equilíbrio? Que eu vou chamar de K1. Vai ficar assim, concentração de B sobre a concentração de A. Mas vamos supor que você resolva inverter essa equação. Então, 1B vai dar 1A. Bem, então aí nesse caso eu escrevi o B do lado esquerdo e o A do lado direito. A constante de equilíbrio vai ficar como? Concentração de A sobre concentração de B. Dá exatamente o inverso da primeira.
concentração de B sobre A. Na hora que eu invertir a reação, você vai inverter também a fração. Vai ficar assim, concentração de A sobre concentração de B. Isso é importante, isso vai ser utilizado. Algumas vezes você vai ter necessidade de inverter a equação. Inverter a equação, a constante de equilíbrio também vai ficar invertida. Mais uma operação interessante é quando você soma duas equações. Por exemplo, o A vai dar B, o B vai dar C. Na hora que você somar essas duas equações, você vai obter uma terceira equação. Resultado da soma dessas duas, que vai ser igual assim. A vai dar C, porque o B aparece dos dois lados das equações, então o B vai poder ser cortado. Bom, e daí? Não, daí é o seguinte. Quais são as constantes de equilíbrio para todas essas três reações? Primeiro, A vai dar B. Constante K1 vai ser assim, concentração de B sobre concentração de A. Nada demais. Segunda reação, B vai dar C. Então, a constante de equilíbrio, que vou chamar de K2, vai ser igual a quê? Concentração de C sobre concentração de B. Bom, e a terceira equação, que é o resultado da soma das duas, quer dizer que o A vai dar C. Então, vai ficar assim, concentração de C sobre concentração de A. Qual é a relação que existe entre elas? A relação é a seguinte. O K3 é igual ao produto do K1 pelo K2. Vamos conferir? Então, olha aqui, ó. No final vai dar A vai dar C, que é a constante, vai ser igual a concentração de C sobre concentração de A. Bem, então agora vamos fazer o produto das constantes anteriores. Então ficaria assim, K1 é B sobre A, concentração de B sobre concentração de A, vezes a segunda reação. Então vai ficar assim, concentração de C sobre concentração de B. Na hora que você realizar então esse produto, vai dar a resposta final, concentração de C sobre A, que é exatamente a expressão do K3. Então, resumindo, nós vimos três características das constantes de equilíbrio. Quando você multiplica uma equação, os coeficientes de uma equação por 2, a constante fica elevada ao quadrado. Bom, se você inverter uma reação, a constante de equilíbrio fica invertida em relação ao que era. E se você fizer a soma de várias equações, você pode somar as equações. Você vai obter uma equação final global. A constante da equação global é igual ao produto das constantes das equações somadas. Tá bom? Vamos agora observar mais um fato interessante com as constantes, que é a transformação do Kp em Kc e vice-versa. Você pode expressar a constante de equilíbrio usando as concentrações, mas você pode também calcular a constante de equilíbrio usando as pressões parciais de cada componente da equação. Vamos examinar então a seguinte reação. 1A gasoso mais 2B sólido, aí vai dar 3C gasoso mais 1D gás. Inicialmente, nós vamos fazer uma verificação que é com relação à soma dos coeficientes das substâncias gasosas. Então, por exemplo, do lado dos reagentes, você tem assim, 1A gasoso mais 2B sólido. Nós já sabemos que os sólidos não fazem parte dos cálculos da constante. Então, se eu somar os coeficientes do primeiro lado da equação, aqui do lado dos reagentes, vai dar 1, porque 1 mais 0 é igual a 1. Do lado dos produtos, você tem assim 3C gasoso mais 1D gasoso. Então, 3 mais 1 vai dar 4. Número de mols, vamos dizer assim, dos produtos daria 4. Tá bom, baseado apenas nos coeficientes. Então, quanto que vale esse ΔN, a variação do número de mols baseado nos coeficientes? Ficaria assim. ΔN vai ser igual a N final menos N inicial. Ou seja, vai ser 4 menos 1, que vai ser igual a 3. Esse ΔN vai ser importante, por enquanto eu só quero que você observe. A variação dos coeficientes gasosos deu 3, positivo. Qual é a fórmula da constante de equilíbrio Kc? Kc é uma constante de equilíbrio onde você examina apenas as concentrações. Então ficaria assim, concentração de C ao cubo vezes concentração de D elevado a 1 sobre a concentração de A elevado a 1. B é sólido e não entra na expressão da constante de equilíbrio. Agora, vamos calcular a pressão parcial de cada um desses componentes, pelo menos teoricamente. Então vai ficar assim, baseado na equação PV igual a nRT. Então, vamos isolar o P. Vai ficar assim, passando o V para o outro lado direito, dividindo, vai ficar assim, N sobre V vezes RT. Mas o que é N sobre V? N sobre V é a concentração molar, é o número de mols pelo volume. Bom, então quer dizer que a pressão parcial, você pode calcular assim, é a concentração molar daquele componente vezes RT. Então agora o que a gente vai fazer
Escrevendo agora a expressão do Kp. Kp vai ser igual a pressão parcial de C elevado ao cubo vezes pressão parcial de D elevado a 1 sobre a pressão parcial de A elevado a 1. Tudo bem. A pressão de C vai ser igual à concentração de C vezes RT elevado ao cubo. Vezes a pressão parcial de D é igual à concentração de D vezes RT elevado a 1 sobre a pressão parcial de A, que é igual à concentração de A vezes RT elevado a 1. Então agora você está observando o seguinte, você tem assim, C ao cubo, D elevado a 1 sobre A elevado a 1. Peraí, essa é a expressão do próprio Kc. E agora o RT é uma base onde você vai ter vários expoentes, então em cima fica assim, ó. Lembrando que na multiplicação de potência de mesma base, somam-se os expoentes e na divisão subtraem-se os expoentes. Então vai ficar RT elevado a 3 mais 1 menos 1. Isso vai ser igual a 3, que no final vai ser igual a ΔN. Você, na realidade, você está fazendo uma relação entre os coeficientes da equação, como a gente já viu inicialmente. Muito bem, então quer dizer que eu posso agora dizer o seguinte, que o Kp é igual ao Kc vezes RT elevado a ΔN. Com essa expressão, agora é possível eu passar de Kc para Kp e vice-versa. Agora, conhecendo a equação química, a temperatura em que ela foi realizada, e uma das constantes, eu acho a outra constante. Tudo bem? O Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. E o Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Bem, esses dois números, o Kp e o Kc, no final eles querem informar a mesma coisa. Só que não vai dar o mesmo valor, porque um é Kc, o outro vai ser Kp. Um você usa concentração e outro você usa pressão. Porém, eles têm o mesmo significado no final das contas. Vamos agora fazer o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte, calcular o Kp da reação a 25 graus Celsius. Dada a reação 1x gasoso mais 2y gás, aí vai dar 1z gás e 1w líquido. Dado Kc é igual a 8 e o R é 0,082 atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. Então agora vejamos, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o ΔN. Vamos somar, baseado nos coeficientes da equação, o número de mols no primeiro membro. Então tem assim, 1x e 2y, 1 mais 2 vai dar 3. Quer dizer que no início, a soma dos coeficientes deu 3. E do lado dos produtos, somando agora os coeficientes, vai dar 1 mais 0 vai ser igual a 1. Logo, ΔN vai ser igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. Observe, então, que o líquido também, semelhante ao sólido, ele não vai entrar no cálculo da constante de equilíbrio. Agora, transformando a temperatura de 25 graus para a escala Kelvin, vai dar 298 Kelvin. E aplicando a fórmula de transformação, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Vamos substituir. Kp é igual, Kc vale 8, então coloca aí 8 vezes. RT é 0,082 vezes 298, elevado a ΔN. ΔN é igual a menos 2. Faz essa conta e você vai achar 0,0134. Esse vai ser o Kp da reação. Vamos ver agora o exemplo 2. Neste exemplo diz o seguinte, introduzem C certa quantidade de duas substâncias, A e B, em um recipiente, obtendo-se as seguintes concentrações. Então você colocou o A, colocou o B dentro de um recipiente e a concentração obtida foi 0,1 mol por litro de A e 0,4 mol por litro de B. Ocorre a seguinte reação. A vai virar B. E o Kc dessa reação, a constante de equilíbrio é igual a 3. Aí a pergunta é a seguinte, nessas concentrações informadas, essa reação está em equilíbrio? Letra B,
Se não estiver em equilíbrio, ela caminhará para a direita ou para a esquerda. Letra C. Quais são as concentrações de A e B quando o equilíbrio for restabelecido? Bem, já pelas perguntas, já dá para imaginar que essa reação não está em equilíbrio, mas a gente vai checar primeiro. Então, o primeiro passo é calcular o QC, o quociente reacional. O que é isso? Isso é uma expressão que tem o formato da constante de equilíbrio, só que eu não sei se está no equilíbrio. Se não está no equilíbrio, você chama de Q, de QC, quociente reacional. Se estiver no equilíbrio, você chama de K. KC é a constante de equilíbrio em termos de concentrações. Muito bem. Então quer dizer que eu vou ter que usar a expressão da constante de equilíbrio? É isso mesmo. Então vai ficar assim. QC é igual a concentração de B sobre a concentração de A. Vamos fazer esse cálculo, 0,4, que a concentração de B sobre 0,1 vai ser igual a 4. Esse número 4 é igual à constante de equilíbrio? Não, porque a constante de equilíbrio é 3 e deu 4. Quer dizer que deu mais do que a constante de equilíbrio? Essa reação não está em equilíbrio. E se ela não está em equilíbrio, ela vai caminhar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Bom, se já deu mais do que a constante de equilíbrio, ela vai voltar, essa reação deve voltar um pouco, ela deve caminhar para a esquerda. Então agora já sei que vai caminhar para a esquerda. E quais serão as concentrações quando atingir o equilíbrio então? Aí você vai fazer assim, arma o esquema do equilíbrio. A vai dar B. Depois coloca início, o quanto reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Bom, no início você tem o quê? 0,1 mol de A e 0,4 mols por litro de B. Bem, aí o que acontece? Vai reagir X, só que vai ser para a esquerda. Então, X de B vai dar X de A, ou seja, vai ficar menos X do lado do B, vai ficar mais X do lado do A. No final, você vai ter o que no equilíbrio? De A vai ter, assim, 0,1 mais X. E de B vai ter 0,4 menos X. Aplica a expressão da constante de equilíbrio. Então, vai ficar assim, constante de equilíbrio igual a concentração de B sobre a concentração de A no equilíbrio. Kc igual a 3, que vai ser igual. Qual é a concentração de B no equilíbrio? 0,4 menos X. Qual é a concentração de A no equilíbrio? 0,1 mais X. Muito bem, faz essas continhas, você vai achar que o X vai ser igual a 0,025. 0,025 mol por litro foi o quanto de B se transformou em A. Então agora eu pergunto, qual é a concentração de A no final em equilíbrio? Veja bem que a concentração vai ser 0,1 mais X, mas eu sei que o X vale 0,025. Então vai dar 0,1 mais X, vai dar 0,1 mais 0,025, que vai ser igual a 0,125 mol por litro. Isso é o que tem de A no equilíbrio. E de B? De B é 0,4 menos X. Então vai ficar 0,4 menos 0,025, que vai ser igual a 0,375 mol por litro. Pronto, descobri quais são as concentrações de A e B no equilíbrio. Exemplo 3. Este exemplo diz o seguinte: considere os seguintes equilíbrios dados pelas seguintes equações a seguir. X sólido vai dar Y sólido mais Z gasoso, a constante de equilíbrio Kc é igual a 4. O segundo equilíbrio, Z gasoso mais W sólido vai dar 2T gasoso, a constante de equilíbrio Kc é igual a 1. Tá bom? Aí ele pergunta o seguinte: introduzem C em um recipiente de 1 litro, a temperatura na qual as constantes Kc foram verdadeiramente fornecidas, 10 mols de X e 2 mols de W, que é sólido. Aí pergunta-se, qual a concentração de T no equilíbrio? Qual a concentração de Z no equilíbrio? Qual o número de mols de X sólido no equilíbrio? Bem, antes de mais nada, para a gente entender esse problema, a gente tem o seguinte: nós temos dois equilíbrios. Veja bem que os dois equilíbrios, se tem substâncias comuns aos dois, essas substâncias devem satisfazer simultaneamente os dois equilíbrios. Quer dizer que o Z que aparece no primeiro equilíbrio e o Z que aparece no segundo equilíbrio devem ter o mesmo valor numérico quando estiverem em equilíbrio. E tem mais ainda. Você pode transformar essas duas reações numa só, somando as duas reações e achando a nova constante de equilíbrio. Por exemplo, somando a primeira equação, x dando y mais z, e a segunda equação, z mais w dando 2t, soma as duas equações, você vai obter x sólido mais w sólido vai dar y sólido mais 2t.
E a constante de equilíbrio, se você somou as reações, as constantes de equilíbrio se multiplicam. Então, o K3, que é a constante dessa reação, vai ser igual a K1 vezes K2, que vai ser igual a K1 é 4, o K2 é 1, 4 vezes 1 dá 4. Bem, então, essa reação global, que é a soma das outras duas reações, tem uma constante igual a 4. De cara, dá para saber qual é a concentração de T no equilíbrio. Por quê? Porque fala assim, ó, se o K3 é igual a T ao quadrado, já que os sólidos não entram na expressão da constante de equilíbrio, então eu sei o seguinte, a constante de equilíbrio dessa última reação é 4, que é igual à concentração de T ao quadrado. Então, T é igual a 2 mols por litro. Extrair a raiz quadrada de 4, você vai achar 2. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tentar determinar a concentração de Z, que é um composto formado na primeira etapa. A reação da primeira etapa é a seguinte, X sólido vai dar Y sólido mais Z gás. E a constante K1 é igual a 4. Então, vamos colocar o que nós temos. Então, veja bem, de X sólido nós temos 10 mols. Ele é um sólido, tudo bem, o sólido participa de todos os cálculos, menos da constante de equilíbrio, mas tudo bem. Quanto que eu vou ter de Y e de Z? 0 e 0, a reação está começando agora. Quanto reagiu? X. Se reagiu X de X, vai ter X de Y e X de Z. Tá bom. No final, no equilíbrio, sobrou o quê? 10 menos X de X sólido, vai ter X de Y e vai ter X menos Y de Z. Menos Y, bem, é porque a gente tem que examinar o próximo equilíbrio agora. O segundo equilíbrio apresenta o seguinte, Z gasoso mais W sólido está em equilíbrio com 2T, e a constante de equilíbrio é 1. Então, muito bem, então eu quero saber o seguinte, quanto é que eu tinha da substância Z? Bem, olhando o primeiro equilíbrio, eu tinha X mols. Tá, a substância W eu tenho 2 mols, e de 2T eu tenho 0, por enquanto. Tá bom, agora quanto reagiu da substância Z? Bom, reagiu Y. Então você vai reagir com Y e vai produzir 2Y da substância T. Quanto é que sobrou do Z? X menos Y. Quanto é que sobrou do W? 2 menos Y. E quanto é que formou do T? 2Y. Tudo bem? Dá para saber quanto vale o Y agora. Por quê? Eu já determinei anteriormente que a concentração de T é 2 mol por litro. Então são 2 mols. Se 2Y, que é o T, dessa equação, é igual a 2, então quer dizer que o Y vale 1. Muito bem. Se eu sei que o Y vale 1, agora dá para fazer um pouquinho mais de cálculo. Voltando à constante K1. Ou seja, a reação é X sólido vai dar Y sólido mais Z. E essa constante é igual a 4. Quais são as quantidades que eu tenho no equilíbrio? É 10 menos X de X, é X de Y e é X menos Y de Z. Tá bom. Então, agora a constante de equilíbrio calcula-se como? Assim, concentração de Z, o Y é sólido, o X é sólido, então quer dizer que a concentração de Z é igual a 4. Se a concentração de Z é igual a 4, muito bem, então eu posso dizer assim, que 4 é igual a X menos Y. Bom, mas o Y já foi determinado. Então isso aí vai ficar assim, 4 é igual a X menos 1, quer dizer que o X vai ser igual a 5. Então, a concentração de Z é 4, e o valor de X, agora acabei de determinar, é igual a 5. Tá bom. Então, quer dizer que a concentração de Z está determinada agora, 4 mols por litro. Morreu. O segundo equilíbrio nem precisa ser utilizado nesse momento. Porém, ele vai servir para a gente confirmar os dados que já foram determinados. Vamos ver? A constante do segundo equilíbrio, K2, é igual a 1, que foi dado no início. K2 é igual a concentração de T ao quadrado sobre Z sobre a concentração de Z vezes a concentração de W, que é sólido, só que o sólido nem entra. Então vai ficar assim, a constante K2 vai ser igual a T ao quadrado sobre Z gás, né? Porque o T é gás, o Z é gás, só entram os gases. Então vai ficar assim, a constante K2 é igual a 1. Então vai ficar, concentração de T é 2Y, sobre a concentração de Z, X menos Y. Só que eu sei quanto que vale o Y. Então eu vou trocar agora. Vou colocar assim. Eu sei que o Y é igual a 1, tá? Então vai ficar assim. Concentração de T é 2 vezes Y, ou seja, 2 vezes 1 ao quadrado, sobre X menos 1.
Bem, mas acontece que eu também já sei quanto é que vale o x. O x vale 5. Então vai ficar assim, 2 ao quadrado sobre 5 menos 1, que vai dar 4. 2 ao quadrado dá 4, sobre 4 dá 1. Isso aí confirma os dados que nós já tínhamos encontrados. Então, o z é igual a 4, o x menos 1 é igual a 4, o x é igual a 5. A concentração de z é x menos y, ou seja, vai ser 5 menos 1, que é 4. Eu já estava sabendo disso. E no final, a última pergunta é o seguinte: qual é o número de mols da substância X? A substância X, no primeiro equilíbrio, contém a seguinte quantidade: 10 menos X no equilíbrio. Então, vai ser igual a 10 menos 5, que é 5. Substância X no equilíbrio apresenta 5 mols. Por hoje é só. Agora, você precisa fazer um pouquinho de exercício.